Vocês pensam que não tem opinião placar? Hoje tem sim, hoje nós vamos falar, hoje é o dia mais legal, porque a gente vai meter o pau em todo mundo, a gente vai falar mal de todo mundo, as grandes decepções, os grandes vexames de 2023, opinião placar, começando, edição especialíssima. Troféu 7-1, deveríamos estabelecer aqui. Fez o 7-1 no ano. O Fassicani vai tomar um amarelo. Vai. Porque tava longe, mais uma vez. Mais uma entendeu? vez. Afasta na hora que tava Todo fazendo. mundo chega. Depois Calma. volta. Isso aqui é que nem a guarda imperial, entendeu? Todo mundo se afasta, movimento sincronizado e tal, e você destoa. Guarda Imperial, perfeito, é isso É uma mesmo. guarda imperial. Ao comando do comandante, se afasta. General, né? General, aí aproximem-se. E senão, General imagina também você. gladiador, Imagina né? o Fassicani Formação como. de Guarda da ataque. rainha. É, guarda da rainha, o Palácio de Buckingham. Ou o né? desfile lá da Coreia do A Norte. Coreia do Norte, lá é o seguinte. Também Se tem um cara, assim. É, Mas, pô, os caras matam gente pra caramba. um ou outro, vai. Acontece, vai de vez em quando. Vamos lá, vamos pro programa de hoje. O nosso Opinião Placar hoje. Adoro o programa que a gente fala mal dos outros. Então hoje nós estamos aqui para eleger os piores vexames, né? Os maiores vexames, as maiores decepções de 2023 no futebol. Eu fiz uma listinha aqui, meio besta, mas a gente vai, enfim, vai falar de vários, né? Se alguém lembrar de outros, pode ir mandando aí nas mensagens. Inclusive, deem likes no programa, hein, seus canalhas. Eu elenquei aqui Flamengo, Corinthians, Santos, Botafogo, Seleção. O que foi que eu falei? Por que eu falei? Manda uma mensagem, cara. Manda mensagem, manda like aí, superchat, por favor. Aí colocamos só times, né? E seleção, né? Seleção Mas a também. gente pode abrir aí, de repente, uns 3 caras, Jogadores, que dirigentes, o que vocês vai bem ter. entenderam. Não, esse foram... programa Por durou 4 exemplo, horas. presidentes O time de... do Santos, por exemplo, é inteirinho. Presidente de clube, acho que pode Também, entrar. também. O Gabigol, que pelo que a gente espera foi uma grande decepção. Grande né? decepção. O Andrés Rueda, ele merece ser o Or nome de um concurso. troféu. Não, eu acho que o isso. troféu tem que ser o troféu. Quem vai ganhar o troféu 7-1? Troféu 7-1. Troféu 7-1. Barra Andrés Rueda, porque Não, ele não, tem que não. virar Não, ele tem que virar o nome de um troféu de apocalipse. Ele vai concorrer e deve ganhar. Não, eu acho que não só concorrer, ele tem que Ó, eu virar coloquei name aqui na rights minha do prêmio. listinha. É que o 7-1 é o Clóvis Bornai dos vexames, né? Pra quem Clóvis não sabe, Bornai, o grande Clóvis Clóvis Bornai Bornai. era o concurso Concurso nos concursos de fantasia fantasia. do Foi, Rio bem, de se Janeiro. desenterrou bem agora. O Clóvis Bornai não perdia. E o 7-1 logo é o Clóvis Bornai. Né? Igual o Rueda. O Rueda vai virar name rights de fracasso. Flamengo, olha aqui, Fassicani. Eu coloquei aqui como decepções e vexames de 2023. Flamengo, Corinthians, Santos, claro. Botafogo. A seleção brasileira, de uma certa maneira. Eu coloquei até o Palmeiras por ter sido a eliminação do Palmeiras na Libertadores. Que eu acho que foi uma grande decepção. Surpreendente, né? Digo, acho que... O Palmeiras bateu o campeão brasileiro, meu amigo. O Botafogo entregou a paçoca lá no final. Senão o Palmeiras também ia entrar nessa lista de decepções aqui. Mas não tem o mérito do Palmeiras, não. O Palmeiras não tem ganhou o mérito jogo pra ser nenhum. O campeão. Botafogo tinha 14 pontos de vantagem lá e perdeu o campeonato. Entregou o Azar campeonato. do Botafogo. Que mérito? Que é mérito? Vai lá. O mérito é de quem tá somando ponto. A minha parte eu tô fazendo, vocês se virem. A sua parte que você jogou? Não. Quando você tá nessa condição, se o outro perde, eu tô disputando com o cara. Tava escalado, O cara começa a fazer um não monte de besteira. Eu só ganhei porque ele fez um monte de besteira? Não, eu não Por conto. falar nisso, eu tenho informações de que o Fassicani vai ser o representante do Palmeiras no sorteio da Comembol para Libertadores. Você vai ser o representante, Fassicani? No dia do sorteio? No sorteio da Libertadores. Tá falando O senhor nós. bebeu querosene, é isso? Porque o sorteio, sabe que o sorteio tem toda uma mecânica aí. Um dia eu vou contar direitinho como é que é Não isso, tem tá? mecânica nenhuma. Você tem duas então- coisas, então você conta. Olha, precisa ó, Michele, Conta ele já rapidinho, quer acho começar a falar de importante. carro aqui, Não, você não, viu? não, acho que tem que ser importante contar, para não ficar um negócio no ar. Conta, como é rapidinho, como você é que tem é. que falar da entrevista do Steven Hawking também. Falarei. Aí terminou o programa, se contar tudo isso. não, E se vamos você lá, contar vai, que o vai, jogo vai. Inter e Corinthians Não, ainda já tá foi. rolando. Vamos Não, começar, acabou, vamos isso começar, acabou. vai, vamos Vamos começar lá. o negócio, vai, Decepções senão e vexames de 2023.
Bernardo, qual pra você a maior? A maior. Vamos primeiro a maior de cada um, depois eu vou ver com qual. Sem explicar qual que a gente- muito? Sem explicar muito. Depois a gente vai Viu, discutir Facinca? Decepção. a maior decepção ou vexame de Flamengo. 2023. Flamengo pro Bernardo. Muito bem. Tem um ponto aqui. E você, Facicani? Flamengo. Pode ser outras coisas além daquelas que eu elenquei aqui, viu? É que eu não sei se vai ter muito mais do que isso. Sormani. Eu acho, respeito o voto de todo mundo. Nada foi pior do que o rebaixamento do Santos. Que é isso, pô? O Flamengo não ganhou nada, mas tudo bem. Foda-se. O Santos foi rebaixado, gente. Pega o jogo. O Santos foi rebaixado. É que o Flamengo acho que entra no quesito decepção. Gente, pelo amor de Deus. Santos no Não, vexame. ele falou decepção ou recheio. Decepção ou vexame. A maior desgraça do Coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você escolhe. Você escolhe. O que foi mais decepcionante? O que foi mais vexatório? Tanto faz, você Não, escolhe. porque, aí, ó, porque decepção é assim. Ah, pô, mas caramba, pô, puta decepção você e tal. Vexame é assim, que coisa ridícula. Aí é vexame. Sim, mas entre tudo isso aí. É que você pode aplicar essas frases para decepções e para vexames também. Não, que coisa Bom, ridícula. o Santos, e você, Quessadinha? Você sabe que pra mim decepção e vexame eu coloco em linhas diferentes, Eu também. né? Então decepção pra mim é o Flamengo, porque o Flamengo era o bambambam ao lado do Palmeiras pra ganhar tudo. E ele não ganhou nada. 8 competições, ele se deu mal em todas. Agora, o Santos foi um negócio vexatório, vergonhoso. Foi um negócio absurdo. Então vamos lá, vou refazer. Decepções. Desculpa se eu estraguei a parada, mas assim, eu acho que são coisas. Você corrigiu. Vamos corrigir. Eu tô tentando Então, vamos lá. explicar isso, Mas que você, a explicação foi péssima. Vexame e o Santos. Decepções e vexames. Vexame, o Santos, decepção, Então Flamengo. você tem uma decepção aqui, que é o Flamengo, um voto e um vexame, que é o Santos. pro Santos. O Isso. Santos aqui. Facincani, decepção e vexame. Decepção, Flamengo, vexame Santos. Sormani. Uma coisa. Decepção Flamengo, Bem. vexame e Santos. Você. Bem também. Bem? É isso. Flávio Gomes. Pra mim, maior vexame, o Botafogo. Não ter ganhado esse Campeonato Brasileiro. E eu fico com o Santos como uma grande decepção. Porque você olha pro Santos e fala assim, cacete, que decepção. Ok. Vexame, é claro que é um vexame. É um vexame. É muito pior. É um vexame. Mas é que eu precisava dar um voto pro Botafogo aqui. Eu acho que o Botafogo pode ter sido uma decepção pelo que ele fez no campeonato, entregou tudo, e o Santos Mas, um de vexame. qualquer maneira, o meu voto aqui não é tão importante. Porque rebaixamento Então é uma vergonha, né? Vamos dissecar aqui o maior vexame do ano, que foi o Santos ser rebaixado. Mas tem uma coisa aí, viu? As duas coisas eram esperadas, sabe? E do Botafogo, do Flamengo não ganhar nenhum título? Nenhum. Não, isso não era esperado, né, Lelê? Eu não esperava, não. O O Santos cair é uma coisa que tá ensaiando faz tempo. Com todas as informações que o Berna trazia aí, de elenco desfocado, mudança excessiva de treinador. O Flamengo acostumou a gente a se preparar para fazer uma análise mais pobre dele na temporada. E o Santos, pelo que ele tinha feito no Campeonato Paulista, ali ele deu um indício de que se ele não levasse a coisa a sério, ele correria risco. E o Santos fez uma campanha... Cara, foi ridícula a campanha vendo imagens aí do É, maior ridícula, vexame ridícula. do O que o ano Santos do fez foi um Santos, né? negócio... E foi tomar de 7-1 no Foi Internacional. absurdo. Ele tomou de 7-1, né? Pois é. Aliás, o rebaixamento do Santos, ele tem duas coisas emblemáticas, né? Não só o 7-1, que resulta da brincadeira que a gente vai fazer aqui do troféu 7-1, né? Não é por causa disso, por causa da história da seleção, que foi o maior vexame, a maior vergonha da história do futebol. Então, é a marca de repetir um resultado abissal e ser rebaixado tomando um gol do meio campo na Vila Belmiro. Isso, pra mim, aquilo ali foi uma pá de cal, assim, sabe? Muito pesada. Naquele dia, Tomar um de gol do meio 27, campo, 27 cara. resultados Putz. possíveis, combinações possíveis de resultados, entre Santos, Vasco e o Bahia. 3 apenas levavam o Santos para a segunda divisão. Né? Conseguiu. E o Santos conseguiu. Ele é o time que chega com as maiores chances, porque não tinha que fazer matemática nenhuma. Nada, era Só só tinha que ganhar o fazer a jogo. matemática dele. Ganhar, né? E um detalhe, o João Paulo não estava no 7-1, tá? Mas Não, o goleiro que tá jogando aí é o Vladimir, né? Vladimir, né, Sorma? Vladimir. O João Paulo não deveria ter saído do gol, porque se faltam 30 segundos, 30 segundos você pode, né?
Tudo bem, tava ok. Mas eu acho que, assim, ele não conseguiu resolver no gol, por que o cara vai lá na frente e tentar resolver, entendeu? Eu acho que isso daí também é uma coisa que é sem comando, os caras não respeitam mais Ali o tava num técnico. desespero desgraçado. Mas não precisa. O goleiro tem que ficar no gol até pra evitar esse tipo de coisa, entendeu? Futebol em um minuto, você pode fazer 2 gols, como você pode tomar 2 também. Eu acho que brincou muito com a... Bom, enfim, né? Palmeiras, o Botafogo que o diga, que tomou 3 gols do Palmeiras em 3 minutos. Né? E perdeu, né? Mas assim, tomar um gol do meio campo foi uma cena... Não, isso aí marca, né? É uma marca. Isso aí você falou Pá de tudo. cal, né? Foi a pá de cal, exatamente. O Santos não caiu esse ano, né? O Santos vem caindo, né? Inclusive, se houvesse no Campeonato Brasileiro tal do promédio, como acontece na Argentina, o Santos teria caído. Entendeu? Pelos últimos anos. Exatamente. Porque não é que foi um ponto fora da curva e nos outros anos o Santos chegou no G4, foi vice-campeão, bateu o campeão e nesse último ano aconteceu como aconteceu com o Fluminense, não é? Sim, que quase foi campeão num ano. E outro ano ele quase caiu. Em 2009 e foi campeão em 2010. Então não é isso, entendeu? O Santos vem assim no Campeonato, veio assim no Campeonato Paulista, no Brasileiro. Na Sul-Americana foi eliminado pelo Deportivo Táchira da Venezuela. Isso nunca tinha acontecido na história do futebol brasileiro. De um time brasileiro ser eliminado por um time da Venezuela em competição internacional. Em casa? Em casa. Tomou de 4 do Corinthians no campeonato da Copa do Brasil. Depois toma de 7 da Internacional. A gente tá vendo os lances aí. Quer dizer, foi um... Tomou várias vezes de 3 naquela reta final. 10 treinadores, 6 executivos de futebol. Mais de 40, quase 50 jogadores contratados nessa temporada, na administração do Rueda. Entendeu? Rueda. É bom frisar. É uma vergonha. Mas é claro que ele não é o único, ele é o maior responsável por isso. O Santos vem capengando já algo. Se bem que eu vou dizer uma coisa, antes dele o Santos disputou uma final da Libertadores, hein? Disputou uma final da Libertadores. Era o Pérez. momento que não era... Agora, outro dia. 2001. Não, 2021. 20 para 21, né? Janeiro. Então, quer dizer, o que mais me deixa assim, intrigado, chateado, é o fato de que empicharam o Pérez. Tiraram o Pérez lá porque ele usou um cartão corporativo e comprou não sei o quê, papai, de um valor de R$80, sei lá. Né? Tiraram o cara. Agora, o Rueda, 3 anos, vinha ensaiando o que acabou acontecendo no final desse ano. E ninguém fez nada. Ninguém. O presidente do conselho, o Celso Chatene, os conselheiros do Santos, à exceção de 42 conselheiros, 42, tá? Eu tenho um blog meu que eu mexo de 200 e pouco. Aí você tem os vitalícios, os natos, tem um monte de coisa. Eu tenho um blog que eu cito o nome dessas pessoas que pediram em 2 oportunidades, em 3 anos, o afastamento do Rueda, e que não aconteceu. Se o Santos tivesse afastado o Rueda, muito provavelmente é difícil dizer, né? Talvez não tivesse sido rebaixado. Aliás, uma dúvida. Com a eleição do Marcelo, você fez muito bem o trabalho de colocar no teu blog nome por nome de quem vai pra chapa de quem. Aquela história toda de que, se você elege um presidente, fique de olho nos conselheiros, que muitos deles podem ser os caras que apoiaram o Rueda lá atrás. Isso, tá tudo lá de novo. Ficaram lá, todo lá, mundo. Esses todo 42 saíram, continuam no Não, eu não tenho a relação dos conselheiros que foram eleitos, entendeu? O Santos não divulgou, né? Tem só do presidente que foi eleito, que foi o Marcelo Teixeira. Porque você alertou pra isso, por isso que eu tô te perguntando. Mas na hora que o cara vai votar, ele tem. O Teixeira puxou gente do Rueda junto. Puxou, gente, o Marcelo Teixeira, ele tem muita participação, muito não digo, ele tem participação também nessa gestão. Ele indicou o Galo. Ele que indicou o Galo. O Rueda, num momento de desespero e tal, fala assim, Marcelo, tô aqui desesperado, o que eu faço? O Falcão foi mandado embora, pediu demissão por conta do que a gente já sabe. Fala, põe o Galo. Aí ele pegou para dar o Marcelo Teixeira e preocupado, muito provavelmente, com como é que fala? O pessoal vai olhar lá Oh, meu Deus do céu. Com o quê? Com a auditoria? Do conselho, vai analisar o balanço dele e tal. Já vai lá, fica do lado do Marcelo Teixeira. Porque junto com o Marcelo Teixeira tem um monte de gente. E ele aceitou, entendeu? Botou. Então o Marcelo Teixeira também tem participação nesse rebaixamento do Santos. Porque ele colocou um cara lá que não é do ramo, entendeu?
não é do ramo, que é o Galo. Mas, ô, Chamante, você falou um negócio aqui, eu acho que serve para todos os clubes que caem. Nenhum clube que cai... Nenhum não, a gente pode generalizar, mas é muito raro um time cair sem ter feito um monte de bobagem ao longo de temporadas, entendeu? O Santos vem fazendo muita 3 anos. bobagem há muito tempo, né? Muito tempo. Eu acho que o ponto de partida é a venda do Neymar, sabe? Se por um lado a gente elogia o Santos ter conseguido segurar tanto tempo o Neymar, que é algo inimaginável, olha quanto tempo o Neymar ficou no Santos, né? Ó, 2009, certo? 2010, 11, 12 e foi embora só na metade de 13, ou seja, ele ficou 5 temporadas. Hoje é impossível aparecer um cara do tamanho do Neymar. Olha o Hendrick, né? O próprio Vini Júnior, né? O Neymar acho que Rodrigo, o Vitor Roque, eu acho que tá acima, né? O Neymar tá acima desses caras. Todos, claro. Ele ficou 5 anos. Só que é o seguinte, na hora de vender, o Santos tinha que ter pego um caminhão de dinheiro. Mas eu acho que na época, Quesada, o Santos fez uma opção de ganhar dinheiro com o Neymar de outro jeito, ganhando títulos. Foi o Mas a Laor, na venda época, foi muito baixa. assim. Que entrou para os cofres do Sim, Santos no fim é um das contas negócio tem toda essa irrisório discussão. perto do tamanho do Neymar. Exatamente, para onde foi o dinheiro e tal. Mas o O pai dele Santos... ganhou de comissão mais É do que o isso Santos que eu recebeu. acho errado. Exato. Isso. E eu nem vou culpar o pai do Neymar. Agora, tá? não. Porque eu se você vou- dá uma folha sulfite lá com, né, escrito lá, ó, o Santos dá plenos poderes ao pai do Sim. Neymar para E a negociar. comissão é de E a X%. comissão de X, aí, Agora, pô, eu vou dizer vou uma ver que eu coisa pra assino você, aqui. Pode assinar Quesada. aqui, ele assina. Eu sou torcedor do Santos, olhando para o passado, em retrospectiva, eu falo, olha, ainda bem que foi assim. Sabe por quê? Porque se vende o Neymar, sem o Neymar poder jogar Dinheiro pelo assumir. Santos, esse dinheiro assumiu, Santos talvez o não ia Santos ganhar fosse... nada que ganhou. Exatamente. E não teria ganhado uma Libertadores, não teria ganhado, não teria Copa do conquistado o que Brasil. ganhou. Bom, aí nós estamos falando de um negócio mais É, sério ainda, né? Porque porque a o dinheiro some, lisura mas dinheiro- numa gestão não é nem lisura, o dinheiro some, Não, porque às os vezes caras não é não só questão sabem... do dirigente se apropriar do dinheiro. É gastar mal. Gastar mal. O Santos Você teve gastou um... 110 milhões nesse ano. Então, E reforço. poderia ser Foi rebaixado. 110 milhões lá atrás, 10 anos atrás. Então, são raríssimos os 10 casos milhões no no lixo. futebol brasileiro de clubes que pegam um dinheiro, uma grana pesada de venda de jogador e fazem alguma coisa concreta com aquilo. Sim. Eu só lembro do Atlético Paranaense. É que no meu mundo suíço... Entendeu? O Paulo Flavinho, Rink e o Oséias. Oséias, Oséias, e fez um estádio. Ó, Sim. essa Flavinho. grana aqui eu vou fazer um estádio. Eu concordo com você. A gente está falando a mesma coisa, só que de forma diferente. O que eu estou dizendo é o seguinte: no mundo suíço do Quesada, pô, vende o Neymar pelo valor justo, pega essa grana, faz o bom uso desse dinheiro, entendeu? pois é. E aí vale para o Rodrigo também. Uma Os coisa 40 não exclui a outra. É, Não, os 45 Você pode ter o Neymar nesse projeto, e na hora de vender, você Vender vende bem também. O Rodrigo foi vendido por 54 milhões para que 45 milhões de euros entrassem Entrasse no- limpos no Isso. Santos. Pô, gente, 45 milhões Entrou de isso tudo? euros. Entrou. Não, Cadê? entrou. Ah, não, aí é a questão, né? Então é isso que é. Então, ó, eu fiz um ranking aqui pra gente, desses clubes que a gente elegeu e desses times, pra gente decidir se é decepção, vexame ou vergonha. Então, já que falamos do Santos. O Santos entra, então, em qual coluna aqui? Vergonha, Decepção? vergonha. Vexame e Vergonha vergonha. ou vexame? Vergonha. Vexame. Vergonha. 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 Isso é vergonhoso. Não, decepção ou vexame, né? Decepção, vexame, botei vergonha também. Ah, não, Eu vexame, acrescentei. vexame. Vexame. Acho que é uma vergonha, né? Vergonha. Você, Facincani. É vergonha. Cair é vergonha. Eu também fiquei com vergonha. Então, o Santos tem 4 xizinho aqui na vergonha. Segundo na lista, e você já pode colocar o meu aí, vexame também, viu? O segundo na lista que poderia ser o Corinthians. Vexame. O que foi o Corinthians esse Vexame? ano? Foi um vexame. Vexame, não é porque não caiu. É vexame, vexame ridículo. Uma das páginas mais feias da história do O Corinthians. Corinthians não ganha um campeonato desde 2010. Desde abril de 19 contra o São Paulo. Paulista. Se não Vai pra- ganhar o Paulistão agora, o que provavelmente não vai acontecer, ele completa 5 anos sem nenhum título. E é Virou algo- o Barcelona, algo raro, realmente, né? Virou o Barcelona. Na dívida, pelo menos, tá igual, né? Porque o Barcelona também tem uma grande dívida. A diferença é que o Barcelona faz 3 vezes mais dinheiro, 4, 5 No vezes Santos, mais. a gente identifica muito facilmente um responsável, porque esses 3 anos de namoro com rebaixamento Ah, e eu tenho os nomes aí. coincidem com Eu A tenho. gestão a do gestão Andrés do Andrés Rueda. Rueda. No caso do É o Andrés Corinthians, também. Andrés também. Só muda o time. É que um é Sanches, outro é Rueda. Não, é verdade. E o porque... Duílio, né? E o Não, Duílio. então, mas é que tá. Antes do Duílio ser presidente, o Duílio era diretor de futebol da gestão do Andrés. Andrés. O Andrés disse que estava preocupado com o estádio.
Então, eu vou cuidar do estádio e você, Duílio, cuida do futebol. Então, o Duílio ficou praticamente 6 anos cuidando do futebol. O que aconteceu? Não ganhou nada. E quase foi rebaixado. Não foi só esse ano, não, hein? Você quer uma Teve informação? outros anos aí que o time foi quase rebaixado. Só para concluir, Facinca, nesse ano de 2023, né? Eliminado pelo Ituano, perdeu jogos fundamentais na Libertadores em casa, foi ali que ele foi Não eliminado. passou da primeira fase. Caindo aquela história, né? Caindo definitivamente a história. Caiu em Itaquera, já era a frase, né? Isso daí é uma baita de uma piada. Montando um time para amigos, olhando para 2012, 2013, 2014, 2015, com uma velha arada. Não é nenhum preconceito aqui de faixa etária, tá? Tá bem. Eu tô com mais de 50, mas eu sirvo ainda. O Chomani é um pouquinho só mais velho, mas serve pra cacete. Mas assim, e o Flavinho também não é tão novo e serve muito. Vocês dois são mais jovens, mas vocês servem ainda. Mas assim, uma velharada, um futebol feito pra amigos, pra churrascos, solteiros e casados. Não pode dar certo um projeto desse. A única coisa que faltou pro Corinthians, porque merecia, era estar onde o Santos está. Porque foi igualzinho. Foi só um ajustezinho. A gente poderia estar falando de um Santos que escapou e um Corinthians rebaixado. Pronto, só. Que foi igual, não muda nada. Só muda que um é Vila, o outro é Itaquera. Você quer As cores são as mesmas. O Corinthians ficou 22 anos Assim, sem... só para ilustrar ali, enquanto você fala, o maior vexame do Corinthians no ano, certamente foi esse Tomar jogo, 5-1 do Bahia. essa derrota Essa foi a pro Bahia, cereja no bolo, né? 5-1. Vexames. E essa Em vitória Itaquera, do Bahia evitou salvou o Bahia. o rebaixamento do Bahia. Salvou. Porque se o Bahia perde esse jogo, o Bahia teria chegado à última rodada do Brasileiro já rebaixado. Exatamente. Ou seja, esse jogo o Corinthians colocou o Bahia na briga para fugir, quase se estrepa e ajuda a derrubar indiretamente o Santos. Fala, O Facilmente. Corinthians, desde o Parabéns, Corinthians. 54, 77 ficou sem títulos, certo? O maior período da história. O maior jejum da história do Corinthians depois de 77 é o atual. De títulos. Corinthians de 77 até 2023, ele nunca ficou 4 anos sem título. No máximo 1. 2, 3. Ele ficou 91, 92, aí 93, aí ganhou uma Copa Bandeirante. Tudo bem. Ganhou. lá, Copa Bandeirante, ganhou, pô. Ganhou, é um negocinho lá. mas Bolinha de gude é campeonato. Campeonato. Importante. Se tinha troféu fulano de tal, se tinha lá, ganhou. O Corinthians sempre ganhou alguma coisa. Esse é o maior jejum do Corinthians desde o título de 77. Para vocês verem a proeza que essa gestão conseguiu fazer com o clube. Porque você pega 77, o Corinthians vai ganhar a Paulista, 79, 80, é o ano da democracia, 85, 88 ganha campeonato de novo. Então, o Corinthians sempre ganhou alguma coisa. Sempre ganhou alguma coisa. Esse é o maior... 4 anos, Facincani, né? Nós estamos falando de 4 anos, jogando pelo menos... De pouco, né? Quase 5. Pelo menos 4 campeonatos por No ano. final do Campeonato Paulista, completando Jogando 4 campeonatos por ano. Sim. E tá jogando. Completa 5 anos? 2024 agora. 2024, abril. Não é? Joga Campeonato Brasileiro, joga Campeonato Paulista, joga Copa do Brasil e joga um campeonato sul-americano. Gente, Nós isso estamos falando de 5 anos, isso é muito são 20 sério. campeonatos sem É a conseguir mesma levantar. coisa, guardadas as devidas comparações, é a mesma coisa a gente imaginar que a partir de um momento o Palmeiras e o Flamengo hoje, né, que são aí os grandes times do Brasil, imaginar que a partir de um momento, vamos estabelecer, janeiro do ano que vem, o Palmeiras não ganha mais nada nos próximos 5 anos. Então ele terá ficado... Não vai acontecer isso. Quer dizer, a gente nunca sabe. Você vai matar Mas o não, coração, porque o companheiro Corinthians nosso. era assim. Ninguém poderia imaginar que naquele momento alguém chegasse aqui e falasse assim, olha, daqui a pouco a bomba vai explodir e o Corinthians vai ficar 5 anos sem ganhar. Ninguém falaria isso. Nem o anticorintiano maior do planeta. E aconteceu. Então essa é uma escola, é uma aula para o Santos do Pelé, que não é mais do Pelé enquanto não voltar, caiu, porque brincou, só ficou com a marca. Só a marca não sustenta. Corinthians ficou com esse papinho, não, o Barcelona, o Real Madrid do Brasil. Papo furado. Então, Flamengo e Palmeiras, fiquem ligados, hein? Porque o ciclo do futebol, né? O futebol é cítrico. O futebol é cíclico, né? Acontece essas coisas de vez em quando. cítrico, É cítrico. eventualmente. Aliás, só para igualar o que eu tô falando, para não passar também numa informação dúbia, entre 83 e 88 também. O Corinthians ficou... Foi o último
já Começar tava a dando ver isso aqui, informação. vai descobrir mais coisas. Porque eu tinha lido mas isso outro dia, quando deu 40 Nunca anos vou. da democracia, Fica quieto, não do estraga o bicampeonato. Aí o Corinthians só Fato foi ser é. campeão de novo em 88, Fato é Paulista. que é um não é isso? absurdo o que essa gestão fez com o Corinthians. É um absurdo. É um absurdo, né? Eu Porque classifico aumentou a também dívida. como vexame. Eu não classifico como decepção porque eu não esperava nada. Não esperava absolutamente Então, pra nada. você, esse ano foi um vexame. Foi um vexame, cara. Foi um vexame. E pro senhor? Vexame. Pra você, Facicani. Vexame. Pra você, Quietinho, pra fala do você, Corinthians, ô Quessadinho. Não, vexame, isso daí. Também acho que foi um É que não tem coisa pior que vexame? Se você descobrir, é pior vergonha. então. Vergonha. Vergonha é pior que vexame. Vergonha! Vergonha. Vergonha! Time sem vergonha. O time sem Vergonha. vergonha do ano foi o Santos. O time sem vergonha foi o Santos. Então, cinco votos pra vergonha do Corinthians. E, Não, mas você assim, é um conclui. continuismo. Você tem uma gestão terrível do Andrés, né, que fez com que a dívida aumentasse substancialmente, né, Quesada? E depois o Andrés faz o sucessor dele, o Duílio, que faz uma gestão tenebrosa à frente do Corinthians, né? Contratando por memória afetiva. Sim. Né? Quando o Romero volta pro Corinthians, o Romero aí teve um brilhareco no Ele final pelo do... menos foi bem. Ele mas foi bem aí, mas quando Paulinho- ele contratou o Romero, você fala, gente, o que é isso? É que eles tentaram Alguém contratar aprovou? Tentaram contratar 3 jogadores que eles não aceitaram. Quem era? Marcelinho Carioca, Casagrande e Rivelino não aceitaram. Seria o cúmulo da memória afetiva, né? Eu queria falar que eu acho um absurdo o Corinthians viver uma situação dessa, entendeu? Com a riqueza que ele tem de torcedores, de mídia, o dinheiro, estádio, que ele pode produzir, o que ele produz riquezas, porque, gente, é um dos grandes times do futebol brasileiro. Você não consegue bater 1 bilhão de arrecadação? Não consegue. O Flamengo está indo já para o 5º ano, ou 4º, se eu não estou enganado. Terceiro, com mais de 1 bilhão de faturamento. Como é que pode, gente? Isso aí é má gestão. Entendeu? Gente incompetente, incapaz, que endivida o clube. Mas quando a gente vê os que foram candidatos à eleição, senhor, sem preconceito aqui, sem nada, é só tentando analisar apenas preparo intelectual. Não é preconceito mesmo, assim. Mas você analisa e fala, puta, esse cara não dá pra ser. Esse cara pode ser o melhor contador do mundo, pode ser o melhor marceneiro, pode ser o melhor jornalista, pode ser o que for. Mas não dá pra ser presidente de um clube. Mas eu tenho uma boa impressão do Augusto Melo. Péssimo. Eu tenho boa impressão do Augusto Melo, entendeu? Acho que pode dar certo. Seria um desastre pro Corinthians se o André Negão tivesse sido eleito. Aí seria, talvez, a pá de cal. Entendeu? Porque o Corinthians, senhor Bandido, é o que você está falando. O Corinthians, em boas mãos, eu fico imaginando grandes executivos que comandam grandes empresas, orçamentos altos, E corintiano, olhando para assim, essa situação. Se eu pegasse esse negócio aí, nossa senhora, Agora, eu ia sabe- arrebentar. Mas você não quer ver parece uma coisa? ninguém também, né? Você quer ver uma coisa? Eu não sei se foi você que falou, Quesada, não me lembro. Por que o André Negão foi indicado? Foi você que contou? Mas ser um fantoche. Porque é um grupinho. É da turma, É da turma. Então, era a vez dele. Os caras não estavam preocupados com o Corinthians. Não. Eles estavam preocupados com a patotinha deles. Na realidade, eles protelaram porque, na realidade, o André Negão, vulgo Negão, André Luiz vulgo Negão, era pra ter entrado... O primeiro foi Andrés, né? Duílio, não foi? Não. Foi Andrés. Aí foi Gobi. Ali já era pra ter sido o André Luiz. Depois Aí o Roberto de Andrade. Roberto. Aí, na sequência, era pra ter sido o André ele. Luiz, voltou o Andrés. Aí era pra ser o André Luiz, veio o Duílio. E na vez que talvez não era pra ser mais, porque acho que até o Andrés teria perdido essa eleição e teria perdido mesmo a eleição, ele deu um baita do azar e pegou o pior momento da história do Corinthians, né? Que aí ele ajudou a não contribuir pra derrocada dele, né? Mas assim, é uma consequência, né, cara? Sim, uma consequência de gestões desastrosas. Mas, gente, o que me chama atenção é o seguinte: é a vez dele, mas pera um pouquinho. A gente não tá discutindo, não estamos jogando baralho, dominó. Opa, quase. Entendeu? É o Corinthians, gente. Escuta, brincadeira. André, com todo respeito, cara. Não dá. Não dá, cara. Não é você. Não, se você sair pra candidato... a Ah, gente mas minha perde. vez. É. E o não tem próprio tua vez. cara tinha que ter tido noção Também acho. do que estava acontecendo.
Entendeu? Todos É o eles, ego né? pra As querer pessoas comandar. não tratam é. essas pessoas, capitaneadas pelo André Sanches, não trataram o Corinthians como deveriam. Eu me lembro de uma frase lapidar do André Sanches. Quando o Corinthians estava lá, contratou lá o grande Pato, estava nadando em dinheiro, ele falou o seguinte: se não aparecer ninguém para fazer uma besteira, o Corinthians vai se transformar no Real Madrid da América Latina. Quem que apareceu pra fazer a besteira? Ele. Ele construiu o estádio. Aliás, reformulando de novo o que eu falei, tá? Em 85, 86, o Corinthians ainda ganhou 2 troféus Michuruquinha, mas ganhou alguma coisa. Quais foram? É uma Copa das Nações Sei não. e ganhou uma Copa dos Campeões. Não importa, algum troféu ganhou. Nem a chance Essa de ganhar Copa dos qualquer Campeões oficial pela CBF vale. Outra Copa das Nações aí não. Não, essa Copa não era nem da CBF. Não, então O Corinthians jogou com o Independente e ganhou, mas tudo Você bem. trouxe informação equivocada. Não, acontece, não, a gente erra. por isso não. Somos seres humanos, né? Não. Ainda bem que Vendo você não que- chamou o plantão do... Não. Mas esses momentos não se comparam com o atual, em que Claro. o Corinthians produz um dinheiro Agora, que não o- ajuda a Sim, explicar exatamente. a derrocada Poderia dele, produzir né? bem mais. Bem mais, é. Mas o que produz já é Deveria, suficiente. e deveria produzir bem mais. O Corinthians, no ano de 2022, no ano de 2022, chega a uma final de Copa do Brasil. O então técnico Vitor Pereira leva o Corinthians a essa fase, leva o Corinthians adiante na Copa Libertadores também, né? Aí depois ele abandona o clube e vai para o Flamengo. E aí o Flamengo, em 2023, começa a dar vexame com o Vitor Pereira, olha só. Sim. Já começou dando um dos maiores vexames da sua história. Que foi a derrota para o Al Hilal. Não esse Al Hilal que é cheio da grana agora, que foi comprado pelo governo saudita. Mas o Al Hilal que era um time, não diria modesto, era campeão asiático, mas tinha um elenco tecnicamente bem inferior ao do Flamengo, né? E o Flamengo, como disse o Sormani, é um clube que pelo 3º ano consecutivo fatura mais de R$1 bilhão e faz o seu planejamento todo baseado em memória afetiva. Em 2019, um Flamengo que traz jogadores e passa a mão sobre a cabeça de alguns jogadores, usa na cabeça de alguns jogadores, que fazem com que o Flamengo, por falta até de foco, tenha dado um vexame atrás do outro em 2023. Foram várias escolhas erradas. Mas eu não posso tirar aqui a culpa daqueles, e aí eles têm nome, evidentemente, Landim, Braz, né? Que optaram por trazer o Vitor Pereira no início do ano, por trazer o Sampaoli, eu teria trazido, eu não posso falar sobre O erro foi não ter renovado com o Dorival, ou seja, ter demitido o Dorival. O Sampaoli eu teria Depois de trazido. ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O Sampaoli eu teria também, trazido. eu também. Eu teria trazido. Né, mas o Flamengo teve 3 técnicos em 2023. E a gente está falando aqui de 3 técnicos. A gente pode discordar do método de trabalho, alguma coisa top assim. de linha. São 3 técnicos renomados. Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite. E é um time que disputa 7 títulos e não ganha um. Que perdeu para o Maringá na Copa do Brasil com o Mário Jorge, 4º E no técnico. Campeonato Brasileiro perdeu pro Santos, que se foi rebaixado. Exatamente. Bota uma vitória ali, 3 pontos aí. O E essa Flamengo derrota teria aí, ó, brigado lá em essa aí cima, foi a né? derrota pro Ele chegou a Atlético, né? brigar. Foi a derrota pro Atlético por 3 Em a 0. casa. E um time que tem a pachorra, um clube que tem a pachorra de fazer festa para jogador em jogo que valia campeonato ainda. O Flamengo poderia ter sido campeão brasileiro no jogo contra o Cuiabá. Ainda estava matematicamente na disputa Quanto de foi o campeonato jogo? brasileiro. 2-1 pro Flamengo. O Flamengo quase permite o empate. Quase cede o empate no finalzinho daquela partida. Um absurdo o que fizeram com o Flamengo em 2023. Um absurdo. Foi uma grande decepção, porque esperava-se muito do Flamengo. Aí, tá vendo? Entramos aqui no quesito Claro, decepção. decepção. Não foi vexame, não? Também foi. Por tudo isso? Eu acho Também que foi. é Acho que merece Não, um vexame. duplo. Coluna Eu dupla. colocaria no Pela decepção. expectativa, eu botaria vexame. Decepção. Mas o Pô, vexame. não ganhou Carioca, tomou de 4 do Perdeu Fluminense. pro Al Hilal. Perdeu Supercopa, perdeu Recopa Sul-Americana, tomou pau do Al Hilal, fez uma Foram campanha. 7, que essa 7? É. Quanto que foi? 7. Qual foi o desempenho do Gerson no jogo, nessa partida contra o Al Hilal? Foi péssimo. O que ele fez? Foi expulso. Péssimo. Aliás, o Gerson é um caso a ser estudado, porque não perdeu a posição com ninguém.
com nenhum E dos ele tem técnicos. cadeira cativa no Flamengo. Tem cadeira cativa o Gerson. Incrível. Ele é bom jogador? Claro que ele é. Ele é um jogadoraço, mas foi Jogadoraço. indolente. É, exato. Foi indolente. Foi mal naquele jogo contra o Santos. Se a Foi gente tivesse péssimo, de foi expulso. fulanizar cada um desses vexames, decepções e vergonhas e tal, por exemplo, no caso do Santos, a gente Andrés colocaria uma Rueda. fotinho do Andrés Andrés no Rueda. Flamengo é No fácil. caso do Corinthians, a gente colocaria uma foto Presidente. do Duílio, né? Ex-presi- Do Duílio Monteiro Alves. No caso do Flamengo, a gente colocaria a foto de quem? Rodolfo Landim e Marcos Braz. Eu botaria no Gabigol. Você não colocaria acho que é jogador? duplo. Eu colocaria o Gabigol. O Gabigol foi uma grande decepção como símbolo também. da decepção do Pelo ano. tamanho que ele tem e pelo que ele não Mas, produziu. gente, o Marcos Braz mordeu virilha. Não, mas aí o elenco que ele tem, um campeonato tinha que ter vencido. Aí não passa pelo presidente, também nem acho. pelo Marcos Braz, entendeu? Passa pelos jogadores, entendeu? Não, os Passa jogadores pelos são sócios. Então, o jogo A passa pelos imagem jogadores. dessa É o decepção esse ano Gabriel. pra mim é o Gabriel. Não, Gabriel. É o Gabriel do banco. A representação, assim, mas, a por cena exemplo, mais Aí, emblemática. a imagem do rebaixamento do Santos seria o quê? O diabo do presidente lá, É. o cara de taxa. É, porque o Rueda e o Duílio montaram times ruins. É. Então eles são O Flamengo responsáveis não, por o isso. Flamengo tem um time O Flamengo não tem um time ruim, cara. Não tem. A última não é coisa time que o ruim. Flamengo tem é um time Três ruim. técnicos É. que você Eu teria contratado. contratado. Eu teria contratado. Então não passa pelo Landim, não passa Mas pelo eu acho que houve um paternalismo. Diante do comportamento dos jogadores. Sim, mas aí você Não tem um houve uma treinador, cobrança. pô. Tudo bem, O mas... treinador, você não pode entrar no vestiário e chegar pro falar assim, escuta, Gerson, você tá suspenso. Aí o técnico vai assim, o quê? Como assim? Mas uma cobrança Passa mais pelo- profissional. Não sei se não houve. Eu acho que nesse caso passa pelos jogadores. Os jogadores são sócios. Quando a gente fala de Majoritário. Gerson, Majoritário. Gabigol, Arrascaeta se arrastando durante vários momentos da Arrastaeta, temporada. né? Se Arrastaeta. arrastando durante vários momentos da temporada. Então, reformulando, porque esses jogadores me deram nos nervos esse ano. Calma. Essa temporada. Pois é. Porque foi com vários técnicos diferentes. Foram 4. Porque o Mário Jorge tem que ser computado aí como técnico do Flamengo nessa temporada. Foi ele quem perdeu no Maringá por 2-0. Então são 4 Então, treinadores. são 4 treinadores. Esses jogadores não correram por nenhum dos 4 treinadores. Aí eles têm uma Nenhum culpa dos bem 4 grande. jogadores. Então, sócios majoritários na questão rubro-negra de 2023. E a fotinha aí é o Jogadores. Gabriel, porque foi uma botaria o decepção. Gabriel. Aquela imagem do Gabriel no jogo contra o jogo que o Flamengo ganhou. Antes do jogo contra o Atlético. América. A câmera vai no Gabriel, o Tite já tinha feito as 5 alterações. O Gabriel olhando assim, cara, sentado, ele não estava nem sentado no banco naquele... Na casa-mata, né? Tava ali um pouco acima, sentado no murinho e tal, olhando para aquilo, e a câmera fechada no Gabriel. Fala, gente, o que aconteceu em 2023? É a síntese, né? É assim, da bizarrice. Foi um ano bizarro pro Culpa Flamengo. deles. Por culpa deles, jogadores Não, também. concordo. Porque aquela coisa. Concordo. Ah, tá bom, Dorival foi embora, tinham muito apreço pelo Dorival. Chegou um Vitor Pereira. Mas chega esse cara mamala, aí não sei o quê. Começa. Aí manda embora. Aí assume o tal do Mário Jorge pra fazer aquela porcaria. Esse Mário Jorge não tem a menor condição. Aí perde o jogo. Aí vê o São Paulo. Mas esse também quer fazer a gente correr toda hora. Tá cara mala, não sei o quê, vai ter que correr, tá cara acelerado. Reclama de tudo. Aí dá uma repórter porrada, em relação- jornalista em relação Tá. ao horário dos jogos. Aí vem o Tite. É ruim. Aí vem o Tite. Aí chega o Tite. Mas também não gosta do Gabigol, né? Já vai lá, tá vendo? Vai tirar o Gabigol do time. Pô, o Gabigol é nosso. Tudo tem uma vírgula. Tudo é um Quantos saco. técnicos terão de cair? Pô, todo técnico. Blow in the wind. Tudo é um Bielsa motivo, vai- né? O Rogério Blow Ceni, in the wind. o Rogério Ceni não faz churrasco. Esse aí também não faz churrasco. Esse aí também é mal-humorado. Tá bom, vamos ganhar o campeonato, mas porque caiu também. Aí, então, todo o Domenech. Pô, mas o cara é auxiliar do Guardiola. Pô, vem, cara. Então, assim, tudo os caras fazem uma nheca lá. E cara. isso ajuda a converter ainda mais jesuítas. Exatamente. Porque Exatamente. o cara olha e fala assim, não, o Jorge Jesus deu jeito nesses caras, como se o tempo não tivesse passado. Sim. Isso foi em Cara, são 4 2019, anos mais nós estamos velhos, né? Sim. chegando em 2000, aí Quase 2029 nós quase estamos. começando a temporada E os 2024. caras não conseguem implementar a ideia, porque eles vão ter que mexer em alguma situação que tá mexendo no vespeiro do cara. Entendeu? E aí o Dorival foi o cara que chegou lá e falou, pessoal, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com o que tá acontecendo aqui. Eu não quero saber quem deu o problema aqui.
que nós precisamos aí pra fazer? Ah, precisamos de... Então tá bom, então vamos fazer. Acabou, e foi o que fez. Não foi nem um trabalho, digamos assim, de uma revolução tática. Ele mudou no time, colocou o Pedro e o Gabriel juntos. Ele fez um bom trabalho. Não, taticamente ele mexeu no time. Não. Revolução O que eu Flamengo digo. precisa A mais... revolução não, ninguém. Não. Revolução, por exemplo, nem o Abel, que é o Não, melhor a treinador revolução brasileiro no futebol Brasil foi fez. do Guardiola em 2008. Não, eu digo assim, não foi um cara que fez algo de muito diferente no Flamengo. Ele não tinha o Bruno Henrique. Ele colocou o Pedro Gabriel. O Flamengo jogou bem. Né? Claro. Gente, não tô dizendo que não. Colocou o Pedro e o Gabriel, porque não tinha o Bruno Henrique. E encaixou a Arrascaeta. Ele encaixou o time todo. Falou, ó, vou colocar todo mundo pra jogar aqui. É o que tem. Pô, vocês não querem... Já que vocês querem jogar todo mundo junto, eu não tenho nada a ver com a história dos outros do passado. Vamos trabalhar aqui, jogar e acabou. Ele fez um, entre aspas, simples com muita... O simples no futebol, o Cruyff já falava isso, né? Que o mais difícil no futebol é você fazer o simples. E ele fez o mais difícil. Isso aí é para-choque de caminhão. Não, Isso é para-choque de caminhão. Caminhão holandês, caminhão né? bonito. Caminhão holandês. bonito, O difícil é fazer o simples. Mas aí, se ele falou, tá falado. E é um cara... Não é um genial. caminhão, é uma van, né? Ok, que seja. Eu só falo que... Porque na Holanda é van. Diante de todos esses caras pós-Jorge Jesus, o único que fez o que os jogadores queriam, e deu certo, foi o Dorival. Ou seja, o Flamengo é um time de dodóis. O Flamengo é um time de não me toques. E primadona. E primadonas. É um time em que o vestiário tem muito mais voz ativa do que a diretoria, do que a presidência, do que tudo. Então tem que fazer a rapa, faz a limpa. Exatamente. Libera Então, o Gabigol pro se o Santos, Flamengo o Everton precisa Ribeiro pro Corinthians. se desvencilhar É isso, pô. desse sistema Não é? viciado, desse Concorda, né? sistema Concordo, que talvez. está apodrecido moralmente falando, então ele precisa começar pelo vestiário. E o... Apodrecido me lembra uma frase, uma vez que um... Apodrecido moralmente falando. Eu estava na faculdade ainda e alguma manifestação contra a ditadura militar. Aí o cara entrou, ele subiu no palanque e disse, temos que cortar o braço putrefato da ditadura moribunda. É bom, hein? Eu achei bom pra cacete. Repete. Temos que cortar o braço putrefato da ditadura moribunda. Sim. Quantas pessoas entenderam ali? Eu sei lá, eu tava lá olhando. Porque é moribundo, o cara já tá ali. Entenderam foi- duas coisas. Isso Cortar o foi braço no- e ditadura. Pronto. Moribundo, o cara tá lá enraizado. Foi no fim da... Qual é o feminino de moribundo? Uma pessoa moribunda. Não, Moribunda. Moribunda. Pronto. Qual o problema? Qual é o problema? Qual o problema? Porque se eu falo, eu sou expulso. Não, quer ver? Por Não, exemplo, qual que é? não. Você Existe está lá com existe crise um peixe persecutória. chamado baiacu. Tem o baiacu macho e tem a fêmea. A fêmea, como é que chama? Baiacu. Aí, ó, fica falando palavrão. Aí, ó, pode pôr pra fora. Você Tá pensando o A quê? poeira... Tradução de Bundesliga, Liga das... Bund em alemão. Bund em alemão é federação. Não é a Liga das A Bundas. poeira... Ah, foi expulso. Senta lá 5 minutos. Você estraga as brincadeiras. Você tá expulso, já fala logo. Enquanto isso, falaremos do Botafogo, que tá aí. Segovinha. Tem um proibidão, né? Como é que é? Viramos, vai Mas começar canta, a mas temporada 2024 e não tivemos a coragem, né, de cantarmos o proibidão não na vamos música do cantar. Segovia. E como é que é? Vai, canta. Cara, o Eu não Botafogo posso, né? era pra ter sido a maior surpresa. Eu não vou nem dizer do ano, eu vou dizer dos últimos 20 anos no futebol brasileiro. Seria, se o Botafogo fosse campeão. Seria. Seria. Na era dos pontos corridos, depois de rebaixamentos, depois de crises e tudo mais, o Botafogo ser campeão brasileiro. Abriu 13 pontos para o segundo colocado, foi a maior distância que teve para o vice-líder, né? Mas chegou a ter 14 Para o Palmeiras. em cima do Palmeiras, que foi o campeão de 2023. Eu não consigo imaginar uma tragédia maior para um torcedor do que ver o seu time derreter do jeito que o Botafogo derreteu nas últimas rodadas, né? Foram 11 jogos sem vencer e eu suponho, eu receio que o Botafogo nunca mais ganhe um jogo na história. Depois desses últimos 11 jogos aí. Sei lá com quem vai começar o Campeonato Carioca, vai perder do Macaé, vai empatar com o Madureira e não vai ganhar mais nenhum jogo, não é possível. Pode voltar, Facicante. O que foi? Ele tava super entretido, né? É, Sem falar nada. é. Ia passar o resto do É, programa. ia terminar o Ficaria programa. numa boa. Mas eu fui orientado aqui a chamar. Ô,
Aliás, pessoal, continue mandando likes aí, as suas mensagens, e também mandem pra gente aqui qual você acha que foi a maior Tem uma decepção ou o maior vexame do ano. Eu tô sem meu celular, que acabou a bateria. Tem, Surmani, então, mensagem. continue mandando mensagens. O que aconteceu com o Botafogo? Ah, são várias Sormani. coisas, né? São Você- várias Dá uma coisas. mensagem aqui. São várias coisas. Qual é? De quem que é? Marcelo Lanconi. Marcelo Lanconi. Ele pergunta: Facincani, o Dodô seria um ótimo reforço para o Palmeiras? Não. Por que não? Não, eu não acho um bom jogador. Quem que você não acha um bom jogador? O Dodô. Aí, ô Michelete. Tudo tem um viés de... É pornográfico, né? Tem a ver? Dudu, eu dou. Eu dou. Dudu. Facincani, você gostaria de ver o Donizete no Palmeiras? Não. Ele não quer nada. Não gosta de ninguém. Facicano, por que o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro? Por incompetência, por má gestão, por treinador que abandonou o projeto e uma péssima escolha, ou as péssimas escolhas feitas em sequência. Agora, o João Pelo Textor falou que desequilíbrio o Palmeiras só completamente ganhou o campeonato porque teve... Pelo desequilíbrio do Cadê o relatório? CEO da equipe. Relatório, John né? Textor. O relatório do Texas, não tem nada relatório, você vai falar nada? Sim, eu tenho. Claro, o relatório dele, ele tem que analisar por que todos O relatório trabalhos foi que ele apresentado, pega, meu amigo, eles brigam ninguém contra contestou. rebaixamento. Só isso. Ele entregou isso aí. Sim, ele entregou. E tem a outra parte do relatório, né? 21 Por que pontos, que hein? todos os trabalhos que ele pega pra administrar brigam contra rebaixamento. Eu queria entender isso também, Mas né? não foi o Botafogo. O Botafogo não brigou contra o Não, rebaixamento. O Botafogo porque brigou pra ser campeão. ele foi moralmente rebaixado no segundo turno. Ele teve uma campanha de rebaixado. Foi uma vergonha. O campeonato tem 2 turnos. Tudo bem. Ele tudo bem. classificou pra Tá, Libertadores. aí você pega assim, por que Libertadores. todos os trabalhos dele são vexatórios em relação a resultados? Porque o que aconteceu com o Botafogo foi vexatório. Por que o Lyon, que é o maior clube francês dos últimos 30 anos, ele está sendo rebaixado na França? O tal do Molenbeek da Bélgica, que ele assumiu para ser uma revolução contra o rebaixamento. Crystal Palace sempre na parte de baixo da tabela na Premier League. Ou seja, o cara é um apocalíptico. É ruim pro Botafogo? Um apocalíptico. Ele não foi uma boa coisa pro Botafogo, Bom, então. por enquanto, eu quero ver o que vai acontecer. O Botafogo tava morto. Aí hoje já está na Libertadores. Exatamente. Não acho que foi Sim, ruim. mas o Botafogo O plano recentemente dele foi era pra esse. Libertadores É. também. O plano dele, original, era, neste campeonato, classificar o Botafogo para Libertadores. Agora, a hora que o Eita, time aconteceu. abre 13 pontos de vantagem pro vice-líder, E todo mundo... e todo mundo, e os dois Preocupado, principais times do Brasil focados na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, E na Copa do Brasil? e também, Também. e o Atlético Mineiro, que também era um perigo, mudou de técnico, saiu o Cudê, entrou o Filipão, derrapava Cambaleando, direto é? naquele momento. Aí você fala assim, pô, eu não vou, esse campeonato aqui, embora o Deram é o pra seguinte, mim. o seu projeto é chegar na Libertadores, mas a gente vai ser campeão. Agora acabou. Aqui, A gente vai ser campeão. E não bate campeão. Eu, Termina em quinto. sinceramente, nunca vi nada. Sem contar Nada ainda igual. o desprezo que o Botafogo teve com Sul-Americana, com Copa do Brasil. Mas eu sou Mas eu brasileiro. faria isso. Não interessa. Faria. Não interessa. Eu faria. O importante é você competir. Esse é o lance Ó o Everton, sempre. ó o Everton, quer ver, ó? E vai reclamar, vai Olha lá. reclamar. Ah, Esse lance decidiu Esse é o o lance Campeonato do Brasileiro. campeonato. Esse é o lance do campeonato. É. Esse jogo, pra quem não lembra, tava 3-1 pro Botafogo, Isso, 37 do 37. segundo tempo, Segundo contra tempo. o Palmeiras. O Botafogo ia Sim, fazer 4-1 e ia acabar o jogo. Gente, Aí o mas o Palmeiras vai lá Botafogo, e depois disso, gente, teve ainda a oportunidade de ter o lance do campeonato. Sim, e com o Grêmio, Curitiba. com o Curitiba, É, com o Bragantino, com o quando não é pra Santos. É ser, não é. impressionante. Bem Olha, contra o Curitiba. Vocês colocaram o Botafogo o quê? Decepção aí? Eu não coloquei Vou ainda. colocar como O vexame. que vocês colocaram? Eu aí? coloco decepção. Decepção, né? Não, pra mim, vexame. Pra mim, vexame. Eu Pra também mim, acho decepção. vexame- Não, pra mim, decepção só. vexame- Pelo Ah, que não, ele. não, Decepção, se eu vexame. tivesse esperando Não, alguma- tá certo, vexame. Vexame. Pra mim é um segundo grande Botafogo, vexame. vexame. Você tá Vexame. com 13 pontos na frente. você Vexame, perdeu. Não, Porque o time não, faz não. assim no campeonato. Ele faz Vexame. o primeiro turno de Vexame. campeão, o segundo turno de rebaixado, literalmente, que ele termina na zona do rebaixamento no segundo turno. O que eu tô falando assim, e essa é a história da Copa do Brasil e da Sul-Americana, diferente do que pensa o Surmani, pra mim o time tem que competir em alto nível toda hora. Eu também acho. E quando você deixa de competir em alto nível, você dá aquela, tá bom, vai,
vamos dar uma Isso largada reflete aqui. na outra Você competição. acaba refletindo. É isso Você aí. Eu não acho. você desaprende a valorizar as competições, você desaprende a ambicionar títulos, você não cria casca, e essa casca faltou, essa malícia de mata-mata, faltou ao Botafogo. Sabe por quê? Porque todos os jogos que ele acabou perdendo resultados no Campeonato Brasileiro no segundo turno foram jogos com caráter de mata-mata. É verdade. Duvido que uma equipe que sabe competir mata-mata e que soubesse aprender a competir mata-mata Tá ganhando de 3 a 1. tomaria gol em 3 gols em 3 minutos. Em 3 minutos. Em casa. Não, é o time que é meu amigo, aprende a dar porrada, faz qualquer coisa. Você cria uma identidade competitiva. A tal da identidade copeira, que também serve para você ganhar um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, principalmente numa condição que você tem jogos que você precisa segurar aquele resultado e você acaba deixando escapar, como o Botafogo fez de uma forma ridícula. Quesada, se você tivesse de eleger um culpado pelo que aconteceu com o Botafogo, você tivesse na cédula de papel, Luiz Castro, João Textor e Bruno Lage. Quem você faria o aí. xizinho? Eu incluiria também jogadores. Eu acho que aquela declaração Mas do jogador tem Diego muito. Costa, de que o clima do já ganhou oba-oba atrapalhou aí a boleirada do Botafogo. Teve um momento aí que você começa a ouvir declarações do tipo, desconfiaram da gente, sabe aquele papo, né? Aquela conversa de esperar trem, né? Não vamos esquecer que o Botafogo não chegou entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca. Foi em quinto. A torcida queria arrancar a cabeça do Luiz Castro, né? Pra mim, o Botafogo nunca me enganou, tá, gente? Vocês sabem qual foi a minha opinião ao longo de todo o ano de 2023. Ali foi a coisa do sprint, né? Até o Sormani falou. O Palmeiras e o Flamengo, acho que de forma errada, deixaram de lado o Campeonato Brasileiro. Isso atrapalhou, isso ajudou o Botafogo num determinado momento, mas depois atrapalhou. Quando o Palmeiras sai da Libertadores, quando o Palmeiras cai da Copa do Brasil um pouco antes, o Flamengo também cai antes, até do próprio Palmeiras da Libertadores, eu acho que ali é o ponto, né, da... Inflexão. Ali muda tudo, né? Porque há uma queda natural que acontece com times no Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum time na história do Campeonato Brasileiro que consiga vencer todos os jogos. Há lá um momento da competição que, né, falha 3, 4 vezes. É que o Botafogo começou a falhar, e ele não falhou só 1, 2, 3, 4 vezes. Ele falhou o restante todo tanto que ele termina na zona do rebaixamento no segundo turno. 17º lugar. Ele seria rebaixado, Seria certo? rebaixado. Se fosse só o recorte do... Agora, eu acho que o Luiz Castro ajudou a começar a destruir esse... Eu acho que o começo da tragédia do Botafogo é a ali. saída do Luiz Aí Castro. traz um técnico que já chega com uma conversa estranha. Aqui não tem nenhum campeão, não. Esse suposto campeão. Se der errado, na minha conta. Aí ele começa a falar umas bobagens. Perde um jogo, diz que coloca o cara no jogo pro Flamengo. Exatamente. Flamengo, Aí a boleirada já começa a olhar feio. Traz o Diego Costa, que o grupo não aceitou legal. Não aceitou. A chegada do Diego Costa não foi legal. Chega grandão, chega maior do que o próprio elenco. Isso não pegou bem. E essa ideia do Textor da mania de perseguição, né? Ele é um dirigente brasileiro que fala inglês. Porque a conversa dele, o discurso dele é igualzinho a todos os dirigentes brasileiros, que não sabem perder. Mas ele já leva vantagem, certo? Ele fala inglês. Ele fala inglês, pelo menos, isso é verdade. Eu Isso já é uma colocaria, puta vantagem. eu colocaria aí o Que mais? símbolo desse vexame. Chiquinho. O elenco. Eu vou O nessa elenco. linha. Um O pôster elenco. do time. Pelo amor de Deus, pô. Técnico não entra no campo. Salto o Textor alto? não entra no campo. Salto alto, senhor? Gente, pelo amor de Deus, se reúne ali e fala assim, gente... O que tá acontecendo? Não podemos pô, perder nós esse estamos negócio. perdendo Não precisaria. Não, Tá no jogo, tá contexto, no- não, tá no tá no contexto. contexto, tá no contexto, tá no contexto, é. Mas não é na hora. Tá no ele é aqui. contexto. Tá no contexto, tá no Sim, contexto, tá tá no no contexto. O cara não ia falar, poxa, gente, no vestiário. falar. Não. Ai, poxa, gente, vamos perder o câmbio. Não, Não, é, claro. como é que os Não caras é. falam? Chega lá e fala, vai. Não, aí ele falou, baralho, entendeu? Então, baralho ok, mas é que você mandou Então, eu lá, acho que entendeu? faltou isso pro Botafogo. Faltou. Segue o jogo. Não é Segue o jogo, possível segue o que não tinha ninguém lá pra fazer isso. Que falta de maturidade, que falta de personalidade, que falta de caráter vencedor pra esse elenco do Botafogo.
E quais seriam os Que caras bando experientes de pra bunda fazer isso? mole. É bando de bunda moles, exatamente. O elenco. Sabe aquela foto, essa O foto pôster. aqui do Palmeiras? Essa foto aqui, ó. A gente pega essa foto aqui do Palmeiras. Vamos lá. Se a gente tivesse a foto do Botafogo, eu colocaria uma foto assim, ó, do elenco do Botafogo, dizendo: coloca aí, ó. vocês são os culpados pelo fato do Botafogo não ter sido campeão. Que nem, se fosse o Eu Botafogo faria aqui, ó, abre aqui, você coloca aqui. Palmeiras, bicampeão de 22. Como é que seria a legenda do Botafogo aqui embaixo? Maior pipocada da história do futebol mundial. Botafogo. Mas eu Pipoqueiro. boto os jogadores por outro motivo também. Eu concordo com você quando fala da falta, né? Gente, vamos ganhar isso aqui. Tem que ter isso. Ganhar esse negócio. Mas quando for ao John Textor, pedir a efetivação do Lúcio Flávio, Também. que não é técnico. E não correram pelo cara também. Não, Isso eu não sei. Correram. Eu acho que correram errado. Correr não faltou empenho. Acho que faltou Mas também foi um bunda molismo organização. gigante. Olha, a vantagem era tão grande que O Bruno pô, Lage, os caras, exatamente, que o Bruno não ganhava. Vamos lá, apesar Faltou desse cara aí- personalidade para esses jogadores no campo. Vamos competir. É aquela coisa, tá? Esse cara chegou aqui, é meio mala, tá? Mas tá bom, mas vamos segurar Vamos os ganhar o resultados campeonato, aqui. gente. Nós vamos ser ganhar campeão esse quê? brasileiro. Vamos 13 ganhar- pontos. correr. E depois chega e Não resolve. existe, não É. existe. Você... Como é que perde aquele jogo pro Palmeiras? Não dá, não Uma tem vez cabimento. Mesmo que tenha perdido. perdido o pênalti. Não tem Tava cabimento. 3-1. pro Sim. Grêmio. Exato. Grêmio, 3 a 1, mesmo com a perdido menos, no Palmeiras. dane-se. Você já Dá teve pra- experiência contra o Palmeiras. Já sabe Aí você a história. repete com o Grêmio. Você repete com o Grêmio, você repete com o Curitiba. O Curitiba foi empate, mas... Sim, foi mas você vai somando esses pontinhos o aí. Botafogo fez gol nos O acréscimos. Curitiba ali seria líder naquele momento. Gente, os 3 empates que o Botafogo teve com o Coritiba, com o Bragantino e com o Santos, todos eles nos acréscimos, todos eles, Sim. dariam o título ao Botafogo. Você bota 6 pontos aí. Bota 6 pontos pro Botafogo, o Botafogo seria campeão. Não precisaria nem ter. Não Podia precisava nem tanto, poderia até ter até menos, perdido do Palmeiras daquele jeito ridículo. Poderia ter perdido do Grêmio daquele jeito patético. Mas se empatasse, se ganhasse esses 3 jogos que estava ganhando até os acréscimos, o Botafogo era campeão. Agora, aí- Nunca isso aí- vi o isso negócio não tem a ver daquilo. com o treinador. Por mais que os caras esguelem dentro do vestiário, O jogador tem que o resolver. jogador tem que resolver, gente. Resolver. Eles não resolveram nada. Exatamente. Esse negócio de ficar culpando o Luiz Castro, o Agora, tem uma Laje, coisa o sobre- Lúcio Flávio. pode ser Foi que- tudo isso junto com o bundamolismo. Exatamente. O maior problema do Botafogo, pra mim, foi isso aí. Os jogadores foram bunda moles. Exatamente. Bunda Concordo com moles. você. Tem uma coisa que muita gente falou, isso também é fácil falar depois do jogo, né? Depois da desgraça. Você vinha falando mesmo desde o começo do campeonato, que olha, calma, tal. Mas se olhar para trás, assim, tentar analisar os jogos do Botafogo no começo do ano, a gente se olhar e fala, pô, qual que foi o grande jogo? Do Campeonato Brasileiro? Teve um... Teve contra o Claro, Internacional. Pode ter tido, não, vai ter, mas Ganhou assim... do Flamengo no Maracanã. No Maracanã. Ganha do Fluminense no Maracanã. Mas jogando pra cacete, jogando Contra o Internacional arrebentando. jogou pra Jogou. cacete. Contra o Internacional jogou E tem muito, gente que cara. fala assim, não, o Botafogo tava Contra dando o tudo Flamengo muito jogou certo muito. e É que o não tava Flamengo- jogando tão... Mas Então, mas Flamengo olhando jogou o ano muito. de todos esses times, você vê que é também pelo desfoque do Flamengo e Fluminense, pensando em Libertadores, entendeu? Sempre tem alguma coisinha Dá uma que ajuda. explicação. Vamos aproveitar. E aproveitou, é. Bom, a gente tá chegando no final do programa, o programa mais curto hoje. Vamos... O que você Isso quer? aqui é muito legal que você tá fazendo. Eu quero compartilhar. Vai falar da seleção? Porque a seleção Não vai também dar foi... tempo. Não vai, Fala mas da então seleção. rapidinho. Foi um vexame, hein? Eu fiz aqui o Gabigol. Seleção foi um vexame. Um Então, vexame. vexame, seleção. Vexame. Pra gente fechar. Um dos Vexame. momentos mais vexatórios Vexame. da história da nossa seleção brasileira. O ano mundo. mais cretino da história da É, seleção. provavelmente. Vários vexames. Não, peraí. O ano mais cretino da história da seleção teve 7x1. Mais ainda. Porém, o 7x1 foi numa semifinal. Que é pior ainda. Vamos minimizar o Que é 7x1. pior ainda. Não Tô minimize o minimizando. 7x1. Não, Em tô minimizando. casa. Em casa, numa semifinal. Estou O minimizando. Brasil Sabe não tem por quê que semifinal ele- em 2023. É porque era o Felipão. O Felipe, Você o quer pro Brasil Palmeiras? sequer passou perto de Acabou semifinal. o programa e acabou o ano, gente. Então, olha, vamos agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse ano Importante, 2023. né? Um ótimo ano de 2024. A gente vai estar aqui já no dia 1º, né? Que é segunda-feira, é isso? Não, vem, só olha, de... A gente já tá mamado, vai. Não fica fazendo pergunta Não de fica prometendo isso daí, não, é. Estaremos Eu sou de desses volta. cursos. Só troca a camisa semana pra que não vir com a vem. mesma, né, mano? Como sempre, obrigado a todos que se Ó, a inscreveram camisa dele no tá canal. achando budum. Vê se você lava Tá essa achando camisa. budum.
pro Ele ano falou que que tá vem. cheirando bunda a minha camisa. Não, Não, ô, não, Douglas, não. posso encerrar Da o CC, programa? CC, Vamos CC. encerrar o ano. Obrigado a todos. Tá o cheiro daqui. Um feliz 2024 para todo mundo, para todos nós aqui, para todos os que estão nos acompanhando. A gente vai trazer muitas novidades em 2024, muita coisa nova, muita coisa legal. Obrigado mesmo, porque foi o início de uma linda aventura que a gente tá começando ainda. Estamos no primeiro ano desse novo momento de placar. pra todos Obrigado vocês. a todos Valeu. vocês. Vocês são demais, tá bom? Ganha Valeu. 2024 pra todos vocês. Aproveitem a virada de ano, Aplausos cuidem-se. pra eles, né? Aplausos. Cambada! Valeu. Seus putos. Até George Harrison. Até o ano que vem. Valeu, George Harrison moçada. tá aí? Valeu a toda a nossa equipe técnica, nossa George equipe na Harrison, redação. ia matar o George. Isso aqui, obrigado pelo cartão vermelho, mas já vou sair já. Cartão pra todo mundo. Somos nós 5 que botamos a cara aqui neste programa, mas há uma enorme equipe por trás, viu? Principalmente por trás do Facicani, tomando conta da gente. Tchau, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Valeu, Michelete!